Olá, bom dia, como vocês estão? Nós vamos para o nosso vídeo 33, falando ainda sobre o livro Como Observar Morais e Costumes, e a princípio, o nosso último vídeo. Vamos ver se eu dou conta de falar tudo que eu preciso sobre casamento nesse livro aqui da Harriet Martineau. É lógico que a ideia, a proposta dos vídeos é de uma leitura. Eu estou tentando mostrar para vocês o quanto é genial o texto da Martineau, e quanto é gostoso de se ler e o quanto ele impacta na vida contemporânea, senão eu ficava aqui apenas falando sobre como é a teoria da Martineau, né? A ideia é que vocês conheçam a Martineau, a ideia é que vocês se apropriem da Martineau, que utilizem nos seus trabalhos de curso, na vida, e que a gente possa trazê-la para o debate. Vou falar para vocês também sobre o outro livro que está chegando, já está na pré-venda, que é o Sociedade na América, e que vai estar sendo distribuído já no máximo até o dia 10 de outubro. Né? Por que todo esse cuidado? Porque eu tenho interesse em divulgar a obra da Martineau num crescendo. Então, escolhi o Como Observar Morais e Costumes primeiro, que era uma obra que sistematizava a metodologia de pesquisa, os princípios de pesquisa, que introduzia o observador a noções científicas da observação social, que discutia essa fundação dessa ciência da sociedade, como ela vai dizer, e depois pegar a pesquisa de campo sobre a democracia. Né? A Sociedade na América é um livro em 2 volumes, denso, 1000 páginas, difícil de traduzir, muito mais difícil do que o Como Observar, tem muitas minúcias, às vezes a gente para, né, na revisão do inglês durante horas para poder chegar à conclusão do que era um determinado termo, uma determinada passagem. Mas, em todo caso, nós já temos aí o volume 1, que é a parte 1 da política no volume original, que é o volume 1 de 1837, e depois já vai ser publicado a Economia, que é a parte maior do livro Sociedade na América, depois um trecho que é a parte 3, Civilização, e a parte 4, Religião. Já vou chamando a atenção que nesse livro, esse aqui, Como Observar Morais e Costumes, que está sendo distribuído pelo blog, pelo meu canal, basta mandar um e-mail para a editora fernandahcalcantara@gmail.com. Não tem finalidade lucrativa, apenas garantia dos direitos autorais e popularização da obra da Harriet Martineau. Se os livros pagarem a própria publicação, já vai ser um ganho enorme, né? Mas hoje a gente está caminhando para o fim, não é que o livro Como Observar terminou, não. É que eu escolhi a temática casamento e mulher, classe de mulheres, para a gente poder fechar essa apresentação. Depois talvez eu até grave mais algum texto, porque a Martineau, ela vai falar sobre liberdade, ela vai falar sobre o papel da polícia. Olha o 7 de setembro chegando, né, galera? Olha o papel do exército aí nesse desgoverno que nós estamos vivendo. Como é que será que a gente pode falar de papel do exército como fiscal de eleição, né? A legislação, classes na sociedade, diferença, né? Serviçais, imagem da metrópole, que é essa imitação, escolas, jornais, formas de perseguição. Estamos vivendo uma onda aí de perseguição grande, né? Condições de progresso, caridade, artes, invenções, multiplicidade de objetos, ideia de liberdade e progresso. São os 2 últimos capítulos, né? E tem também uma partezinha pequena sobre crianças que eu acho muito interessante nesse último capítulo que eu selecionei para apresentar aqui, que é Estado Doméstico. Eu fico falando que é o último, mas eu não estou muito convencida sobre isso. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Alcântara, estou falando aqui do campus de Governador Valadares, da UFJF, sou socióloga e também sou advogada, e tenho me dedicado a traduzir a obra da Martineau e a estudá-la. Bora lá? Na página 178 desse livro. Esqueci de falar uma coisa. Agora em setembro, no mês que vem, a gente vai começar o clube de leituras da Harriet Martineau. Todo mundo que comprou um dos livros, ou Como Observar, ou Sociedade na América, vai receber um link para participar do clube de leitura, tá bom? Bora, gente! Então, na página 178, a Martineau começa assim. O casamento existe em toda parte, para ser estudado pelo observador moral. Ele deve assistir o caráter do cortejo, aonde quer que ele vá.
se a jovem moça é negociada e prometida por seus guardiães, sem ter sido sua intenção. Como a pobre garota que, quando perguntou à sua mãe para apontar seu futuro marido de entre um número de cavalheiros, foi silenciada com a repressão. O que é isso para você? Perguntou a mãe, né? Ou se eles são deixados livres para trocar sua fé, entre aspas, pela correnteza através da floresta ou escarpado selvagem, fecha aspas, como nos Estados Unidos. Ou se existe um mediano entre dois extremos, como na Inglaterra. Ou ele deve observar como o destino é desafiado pelos amantes em vários países. Nós vimos o que foi a aquiescência de Philip e Hannah em sua eterna separação. Ninguém, exceto moravianos, possivelmente teriam então se separado para sempre. Ela já falou sobre esse caso antes, vocês se recordam, né? Lá em Religião. Os amantes escoceses concordam em vir juntos depois de muitos anos passados em prover o plenishing. Eu mantive a palavra no original, tá entre aspas, ela faz referência a uma expressão de época. Os amantes irlandeses concluem os assuntos no caso de dificuldade ao aparecer diante do padre na manhã seguinte. Existe o recurso a uma varanda, escada de corda em um país, um barco a vapor e acordo informal de volta em outro, confiança e paciência em um terceiro, e flertes intermediários para passar o tempo em um quarto. Ele deve notar o grau de ambição mundana que se aplica aos casamentos e que pode, portanto, ser suposto a estimulá-los, como muito espaço da casa com 2 quartos em vida humilde e a casa de campo e carruagens em uma vida superior ocupam na mente da noiva ou do noivo. Ele deve observar se a infidelidade conjugal excita horror ou raiva, ou se é tanto um padrão claro quanto que nenhum ciúme interfere para estragar as estruturas da mútua convivência. Ele deve marcar se mulheres são feitas absolutamente propriedade de seus maridos, em mente e em estado, ou se a esposa é tratada mais ou menos professadamente como uma parte igual no acordo. Aí o seguinte, eu vou até fazer uma pausa. Bom, nessa página 178 e no início da 179, a Martineau chama para a gente a ideia de contingência. E eu preciso de água pela contingência. E ela vai falar, existem vários tipos de casamento mundo afora. Fato é que a instituição casamento está por aí em qualquer sociedade. A gente precisa observar como é que ela ganha determinados contornos, o que acontece. Esse é um ponto. Então, a gente está sempre trabalhando com a tipologia para Martineau, né? A outra questão é que existem características para essa categoria casamento, ser casado também, que precisam ser levadas em consideração para o observador chegar à conclusão sobre as nuances de cada caso concreto dentro dessa instituição. Casamento. Bom, ainda estamos no mundo dos tipos, né? Essa mulher, ela pactua? Ela é tratada como um igual? Ou ela é tratada como alguém que vai ser chamada a cumprir uma obrigação? Como o caso que ela citou, né? Qual é o tipo de liberdade dos cônjuges também, dos pretendentes, né, ao casamento? Será que eles têm alguma liberdade? Liberdade entre os gêneros também, né? Como é que isso funciona em cada sociedade? Aí ela começa a colocar outras questões. Será que a ética entre os nubentes, ela é observada por aquela sociedade ou não? Quando ela está falando, nesse caso específico, não mais do caráter do cortejo, né? Mas ela está falando da infidelidade conjugal. E depois ela começa a falar sobre a propriedade, se as mulheres são tratadas como propriedade dos maridos, como coisa, como objeto, como já foi, né, gente, no passado. Será que tão passado assim, no caso brasileiro? Então ela está dizendo sobre várias características sobre o casamento que vão nos informar sobre a sociedade, né? Não é uma coisa qualquer, não é uma escolha fortuita, não é algo que aparece assim na observação de forma casual, né? Então vamos continuar, agora já na 179. Ele, é sempre um observador, deve observar se existe uma classe excluída, vítimas da sua própria superstição ou para uma falsa obrigação social. Devagar sobre a perturbação por seus ciúmes ou licenciosidade, aqueles cujo destino é mais feliz. Ele deve observar se existem estruturas domésticas para prazeres domésticos,
ou se tudo está planejado sobre a suposição de prazer ligado ao exterior. Se a confiança está sobre livros, jardins e jogos com crianças, ou sobre a ópera, as festas, as casas de cerveja e ou dança sobre o gramado. Ele deve marcar se as senhoras são ocupadas com seus cuidados domésticos de manhã e a companhia de seus maridos ao anoitecer, ou com bordados e olhando das sacadas, com receber companhias o dia todo ou vagando do lado de fora, com a biblioteca ou o berçário, com amores ou com crianças. Em cada país chamado civilizado, ele se encontrará com quase todas essas variedades. Olha a contingência aí. A instituição casamento ganha várias formas, nenhuma delas é perfeita, adequada, né? Tem até aquela questão que a gente falou, né? Sobre a monogamia, né? Que aparece antes. A relação natural, sei lá que termo que a Martineau usou. Mas em cada um existe um tal caráter prevalecente no aspecto da vida doméstica que a observação inteligente irá capacitá-lo para decidir, sem muito perigo de errar, se o casamento é simplesmente um arranjo de conveniência, de acordo com baixas morais, aí a escala da Martineau, né? Classificação, ou uma instituição sagrada comandando a reverência e afeição de um povo virtuoso. Não tem nada de conservador aqui, tá, gente? Ela está falando sobre uma relação ética. O povo virtuoso aí é uma relação ética entre pares. Não a visão degradada da mulher. E notem como é importante a instituição casamento para a gente conhecer como a sociedade trata a mulher a tal ponto que basta observar as formas de casamento instituídas e o que a sociedade espera do papel da mulher no casamento, né? Não está se falando aqui do papel do homem. Continuando. Nenhum alto grau dessa santidade pode ser procurado até que a moderação seja alcançada. Durante a prevalência do ascetismo e seu oposto, é atingida somente por uns poucos. Que ainda não existe em parte alguma como característica de qualquer sociedade, que todas as bênçãos da vida doméstica não estejam ainda abertas para todos, assim como obstar o perigo de qualquer invasor sobre seu vizinho, é então muito evidente para o observador viajante. Ele pode somente marcar o grau ou aproximação a esse estado de altas morais aonde quer que ele vá. O viajante, em todo lugar, encontra a mulher tratada como uma parte inferior. Olha, ela está ressaltando uma característica do período, né? 200 anos atrás. Será como é que a mulher é tratada hoje? Um pacto no qual ambas as partes têm um interesse igual. Qualquer acordo assim formado é imperfeito, está sujeito à perturbação. E o perigo é grande em proporção à degradação da suporte parte mais fraca. O grau da degradação da mulher é um teste tão bom quanto o moralista pode adotar para averiguar o estado de morais domésticas de qualquer país. Ela não está falando aqui de moralismo, tá? Moralista é quem estuda as morais, já falei isso aqui antes. E aí ela começa a citar exemplos. Então, assim, vocês vão se esbaldar com esses exemplos, pelo menos eu acho o máximo. Acho que ela tem uma sutileza e ao mesmo tempo uma mão pesada. Eu vou tentar concluir até os exemplos, né? Até o final desses exemplos e vou parar vendo que a gente vai gravar mais um videozinho, talvez eu termine amanhã. Se eu conseguir, eu gravo também de crianças, né? Porque eu tinha dito que era o último vídeo, mas vamos lá. Martineau manda na gente. Dos exemplos, quem que ela elenca primeiro? A mulher indígena, olha que máximo. E aí ela fala assim, lá na página 180. A mulher indígena carrega o peso da família, caminhando na poeira, enquanto seu marido, sob passo de cavalos diante dela, livre, mas pelas suas próprias vestimentas alegres. Ela carrega o saco com comida, o tapete para o alojamento, a mercadoria, se ela possui qualquer, e seu bebê. Não existe isenção a partir do trabalho para a mulher indígena do mais alardeado chefe. Em outros países, a mulher pode ser encontrada puxando o arado, cortando lenha, carregando água. Os homens da família ficam parados, ociosos, testemunhando suas labutas. Máximo isso, né? Parece tão contemporâneo. Bom, mas olhem só. Ela está falando aqui da mulher a agricultora e ela vai citar lá no Society na América, já fazendo um link, as mulheres germânicas. Não são alemãs, né, ainda, mas são chamadas por elas de germânicas, que serão exímias agricultoras. E ela faz um elogio colossal a elas e fala que
o papel da mulher germânica nos Estados Unidos é fundamental para o desenvolvimento agrícola. Mais um pouquinho, gente. Aqui o observador pode sentir bastante certeza do seu caso. De uma condição de escravidão como essa, mulheres são encontradas subindo às mais altas condições nas quais elas são no presente vistas, na França, Inglaterra e nos Estados Unidos, onde elas são menos do que meio educadas, impedidas de ganhar uma subsistência, exceto em uns muito poucos empregos mal pagos, e proibidas de dar ou reter seu assentimento para leis que elas são ainda limitadas por penalidades para obedecer. Ela cita muito isso quando ela vai falar sobre o consentimento com relação às leis lá na democracia norte-americana. Ela fala onde as mulheres não consentem, são obrigadas a obedecer, isso não é uma democracia. Eu acho que é o principal achado achado, né? Ficou esquisito, mas é o achado que a Martineau tem sobre não é possível haver democracia com instituições feudais. E ela chama instituições feudais de instituições despóticas. Olha o Brasil hoje. Não é possível a gente ter democracia quando a gente tem governantes despóticos, quando a gente tem instituições que atentam contra o direito democrático à transparência e colocam 200 anos de sigilo sobre as informações que são públicas, de ordem pública. Não é possível democracia com instituições dessa natureza. Então a gente tem que extirpar instituições despóticas do contexto democrático, senão nós vamos chegar naquilo que o Tocqueville vai dizer depois, que é o despotismo democrático, né? Então, aí ela continua. Na França, devido à grande destruição de homens nas guerras de Napoleão, as mulheres estão engajadas com sucesso, em uma variedade de ocupações que têm sido em outro lugar supostas impróprias para o seu sexo. Mas isso só aconteceu porque os homens morreram, né? Ainda lá permanece tão amplo o número que não pode, pelo mais extenuante trabalho em empregos femininos, comandar as necessidades da vida, enquanto suas luxúrias podem ser ganhadas pela infâmia que as morais da sociedade são naturalmente ruins. Grande atenção tem sido dada recentemente para esse assunto na França. A condição social das mulheres é assunto de pensamento e discussão para um grau que promete algumas consideráveis melhorias. Já mulheres, para fazer mais na França do que em qualquer outro lugar, elas podem tentar mais sem impedimento ridículo ou arbitrário, e as mulheres da França são provavelmente destinadas a liderar o caminho no avanço que o sexo deve daqui em diante fazer. Ela está escrevendo isso em 1837. Notem que nesse período a gente já tinha uma figura como a Flora Tristan, que em 1830 sai da França, aliás, em 32, 5 anos antes desse livro aqui ser publicado, sai da França e vai procurar a família dela, paterna, né? Ela que era considerada uma filha bastarda, porque o casamento não tinha sido reconhecido, era só casamento religioso entre pais, o pai era estrangeiro. E ela vai falar sobre a condição das mulheres como párias. Flora Tristan, nesse período já antecedendo essa discussão, e a Martineau está falando da França, né? Aqui não tem nenhuma citação, nenhuma referência à Flora Tristan. A Flora cita Martineau, depois nós vamos conversar sobre isso, mas ela já reconhece esse movimento na França, né? Como é um livro de metodologia, ela não está citando teóricos aqui. Na Sociedade da América ela vai ser muito mais específica. Bom, então a França estaria muito à frente do restante, né, das sociedades com relação à liberdade da mulher, por questões materiais. Bora lá. No momento, a sociedade está passando por uma transição de um estado feudal a um de governo mútuo, e as mulheres ganhando em alguns caminhos, sofrendo em outros durante o processo. Elas, felizmente para si mesmas, perderam muito do tipo peculiar de observação que foi a mais marcante característica do período cavalheiresco. Olha, ela está dizendo, as mulheres da França se emanciparam porque pararam com essa bobagem de serem cortejadas, de serem ou se comportarem como objeto de consumo, de se prepararem para entrar no mercado matrimonial, né? Esse período cavalheiresco ao qual ela se refere é o período feudal, mas o período em que a mulher vai ser cortejada. E tem sido impossível prevenir seu compartilhamento dos benefícios da melhoria e difusão de conhecimento. Então ela puxa a orelha também das mulheres, né? Qual é o nosso comportamento com relação a isso? Nós estamos concordando com essa nossa ocupação no mercado como objetos, no mercado matrimonial? Todo cultivo de seus poderes garantiu-lhes o uso de novo poder. Então,
motivo de seus poderes não é à toa. A educação, a atividade laboral fora de casa, remunerada, né? Participação em movimentos políticos, de modo que sua condição é bem superior do que foi em qualquer tempo anterior. Mas novas dificuldades sobre garantir a manutenção surgiram. O casamento é menos geral, e os maridos, no mais amplo número de mulheres, não estão seguros de uma manutenção dos senhores da terra, não mais do que as mulheres estão por estarem casadas. A carga de sua própria manutenção é jogada sobre amplos números de mulheres, sem o requisito da variedade de empregos ter sido aberta para elas, ou a necessária educação transmitida, que assim elas se ocupam baixos postos de trabalho, né? Uma consequência natural disso é que as mulheres são educadas para considerar o casamento o único objeto na vida e, portanto, ser extremamente impacientes para assegurá-lo. Uma desfavorável influência dos resultados sobre a felicidade da vida doméstica pode ser vista num relance. Isso pode ser considerado a soma e substância da educação feminina na Inglaterra. E o caso é ligeiramente melhor na França, apesar de a independência eficiente e prática das mulheres lá sejam maiores do que em qualquer outro país. As mulheres nos Estados Unidos estão em uma condição mais baixa do que ambas anteriores, apesar de existir menos esforço depois do casamento, de sua mais ampla frequência e pouca restrição é imposta sobre a aprendizagem de livros, os quais as mulheres podem obter. Ela, inclusive, comenta muito sobre isso na Sociedade na América, em que ela vai passando e vai achando livros por onde ela chega. Bom, mas as velhas noções feudais sobre o sexo florescem lá, enquanto elas estão saindo nos países mais avançados da Europa, e essas noções, na realidade, regulam a condição das mulheres. As mulheres americanas, leia-se norte-americanas, geralmente não são tratadas em nenhum grau como iguais, exceto com um tipo de observação exterior, supersticiosa, que, como elas nada fizeram para ganhá-lo, é falso e doloroso. Coexistindo com isso, há uma extrema dificuldade para uma mulher obter um sustento, exceto pelo exercício de alguns raros poderes. Martineau chama de poder, gente. A liberdade é um poder. Lembra Foucault? Saber poder? Pois é. Em um país onde as mulheres são criadas para serem esposas mimadas, não existe esperança, ajuda ou perspectiva para tais que não têm dinheiro e não são casadas. Pensa na escola para princesas no Brasil, né? Aquele modelo, eu diria, à la Martineau, feudal, né? De uma concepção feudal do que seja mulher. Na América, mulheres podem ganhar, ou mesmo chamar sua filha de princesa, né, gente? Coisa mais cafona. Sua filha é uma guerreira, uma pessoa que vai ter força própria. Chamar de princesa significa aquele objeto que vai entrar no mercado e que vai ser cortejado nesse período cavalheiresco por um homem e que, vejam bem, vai ser salva por um homem. Ela vai passar a vida inteira achando que vai ser bancada por um homem, vai ser protegida por um homem, né? Ela nunca vai gozar de autonomia de fato. E quantas mulheres nós conhecemos que são cuidadas, salvas por homens, né? Na América, mulheres podem ganhar uma manutenção somente por lecionar, costurar, ser empregada em fábricas, mantendo pensões e serviço doméstico. Algumas governantas são toleravelmente bem pagas. Toleravelmente não apareceu aqui à toa, né? Eu tive esse cuidado na tradução da Martineau de respeitar muito as palavras, os termos, quando eles não se repetem, sistematizar essa tradução, né? Exatamente porque aí já tem uma pesquisa, né, registrada, inclusive, uma pesquisa sobre a obra da Martineau. Não é uma tradução livre, não é uma tradução à toa, é uma tradução atenta à teoria. Comparando seus ganhos com aqueles dos homens, lógico, né? Falando das governantas, toleravelmente bem pagas. O emprego nas fábricas e os serviços domésticos são bem pagos. Costurar é uma ocupação tão miserável em todo lugar que é de ser esperado que a maquinaria em breve substituirá o uso dos dedos humanos em um trabalho tão pouco lucrativo. Em Boston, Massachusetts, uma mulher recebe 9 pences, 6 pences ingleses para fazer uma camisa. Na Inglaterra, além dessas ocupações, outras estão abrindo. E o que é de ainda maior consequência? A mente pública está despertando para a necessidade de ampliar a esfera da indústria feminina. Alguns dos ramos inferiores das belas artes têm oferecido, ultimamente, empregos lucrativos para muitas mulheres. A diversidade comercial
para cujo país tem sido exposto de tempos em tempos, tem sido útil ao sexo, por jogar centenas e milhares delas sob seus próprios recursos e assim impulsioná-las para urgir reivindicações e mostrar poderes os quais são mais respeitados todos os dias. Olha, a contingência interfere, uma guerra faz com que as mulheres sejam mandadas para o mercado de trabalho, existe a necessidade da sociedade de que elas possam se sustentar, e aí a sociedade cede. A condição material também importa para Martineau o tempo todo. E aí o último trechinho, porque nós já estamos com 25 minutos, na França isso é ainda mais visivelmente o caso. Lá, mulheres são lojistas, comerciantes, contadoras profissionais, editoras de jornais, empregadas em muitas outras formas, sem comparação em outro lugar, mas natural e respeitável o suficiente no local. Bom, eu vou parar por aqui, na página 182, quem está me acompanhando aí. E essa história sobre mulheres e casamento, classe de mulheres, vai até a 184. Então eu prometo que amanhã eu tento gravar mais um vídeo para a gente fechar, né, esse tópico. E se der, eu falo também sobre o tópico crianças, que me é muito caro. Nós estamos montando, inclusive, uma associação aqui em Valadares que se chama Mães, Meninas, Mulheres, porque esse trajeto da transformação da menina em mulher, mãe, né, essa nossa condição como mulher é muito opressora ainda hoje na nossa sociedade. E só a partir do associativismo civil nós temos condições de lutar pelos nossos direitos e nós temos condições de nos protegermos. Eu, apesar de ser advogada, acredito que o direito falha em muitos momentos e acredito que essas redes, né, que são redes de apoio, têm muito mais importância e muito mais sustentação para ajudar as mulheres nesses períodos de opressão, de crise, que às vezes são contínuos. Uma mulher passa a vida inteira sendo submetida por outrem ou tentando se livrar desse submetimento. Bom, minhas caras, meus caros, é isso. Terminamos agora o nosso vídeo 33. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo e lembro que os livros da Martineau se encontram à venda. Se vocês quiserem apoiar a coleção Heritage Martineau, entre em contato com a gente lá pelo e-mail. Eu sempre digo que quem compra as obras, né, que eu estou traduzindo da Martineau, essa distribuição, está financiando a coleção Heritage Martineau, né? Chega um momento que eu mesma não tenho como mais publicá-las. Mas, de novo, a opção por fazer ela como editora pessoa física não é só para garantir os direitos autorais, mas para garantir um livro de qualidade, qualidade visual, confortável para leitura e, ao mesmo tempo, com preço acessível e em quantidade, né? Com muitas doações sendo feitas para bibliotecas públicas e também para alunos, né, como recompensa pelo esforço nas disciplinas que eu leciono, gosto de estimular os alunos assim, e no leitor final o livro chega num preço muito baixo, né? Esse livro aqui da Martineau, ele é distribuído a R$50, mas R$10 é de envio, então na verdade ele sai a R$40, né? Se a gente for comparar com outros livros de editoras, e a qualidade é uma qualidade muito boa da editoração, modéstia à parte, a gente não conseguiria esse valor de jeito nenhum, né? Seria um livro que estaria hoje aí a R$80. E o livro Sociedade na América, que é a parte 1, Política, é um livro que está saindo hoje na pré-venda a R$55 e vai na pré-venda até o dia 5 de agosto. Depois ele começa com seu preço normal, que é o preço de tabela dele, né? Que é para bancar os custos são de gráfica, de diagramação, de revisão de português e revisão de inglês, né? Os custos da tradução não, eu não estou, e nem da editoração, não estou nem pensando nessa possibilidade por enquanto. Bom, é isso, gente, um abraço, fiquem bem, até a próxima, tchau!